No vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma dúvida que muita gente manda para a Finclass, que é caixinha barra cofrinho do Mercado Pago é um produto que faz sentido? Ele é interessante? Qual que é o risco desse produto? E se ele serve para que o investidor consiga montar a sua carteira de renda fixa, incorporando essa opção dentro da parte ali pós-fixada. Então, para a gente entender o que está por trás desse produto, a gente precisa primeiro entender quem está por trás dele. O Mercado Pago é o braço financeiro do Mercado Livre, que é uma das maiores empresas da América Latina hoje. E aí, recapitulando, o Mercado Livre ele foi fundado lá em agosto de 1999 em Buenos Aires pelo argentino Marcos Galperin, enquanto ele cursava o MBA dele em Stanford, nos Estados Unidos. Hoje, o Mercado Livre ele atua em mais de 18 países e o Brasil é um dos mais importantes por ter mais de 50% da receita consolidada do grupo Mercado Livre. Em 2024, o grupo fechou o ano com uma receita de 21 bilhões de dólares e ultrapassou pela primeira vez 100 milhões de compradores únicos anuais. E o Mercado Pago, como que ele surgiu? Por volta de 2004, o Mercado Pago foi criado justamente para facilitar os pagamentos dentro do ecossistema desse marketplace do Mercado Livre. Com o tempo, ele acabou evoluindo para um banco digital mais completo, então hoje ele oferece serviços de conta, cartão de crédito, operações de empréstimo de crédito e também investimentos. E ele funciona bastante na tríade de empresas de varejo digitais, que é basicamente o marketplace, a parte de logística para fazer as entregas e o braço financeiro do conglomerado. E aqui tem um ponto que ele é bem importante a gente frisar antes de a gente avançar aqui com o tema, que é o Mercado Pago, como instituição financeira, ela opera com uma licença do Banco Central para atuar como instituição de pagamento e também como um banco digital. Então ele não é um banco tradicional naquele sentido mais clássico, e isso tem algumas implicações diretas na proteção do seu dinheiro, que é o que a gente vai ver mais para frente. E como que funciona na prática esse cofrinho? O cofrinho do Mercado Pago é uma funcionalidade que fica dentro do aplicativo do Mercado Pago e que separa o dinheiro do cliente por objetivo com um rendimento automático. Então você cria um nome para sua caixinha, para o seu cofrinho, define uma meta e o dinheiro rende enquanto ele fica lá. Aí você pode ter até 15 cofrinhos simultâneos e também resgatar quando quiser, sem carência, que é um ponto super positivo. E aí a gente chega na pergunta que é, Edu, quanto que rende esse cofrinho, essa caixinha do Mercado Pago? A rentabilidade desse produto não é única para todo mundo, ela vai depender do seu perfil e também do seu uso na plataforma. Então a tabela que a gente mostra aqui na tela vai ter todas as condições necessárias para cada faixa de rendimento e os saldos que se qualificam e também onde está esse teto absoluto. Então reparem que no quadro a rentabilidade pode ser considerada como uma rentabilidade escalonada. Ela começa em 100% para todos os clientes e ela tem um teto de 100 mil reais. Acima de 100 mil reais, o seu dinheiro ele não tem rendimento. Então esse é um ponto muito importante. Se você atingir a condição como pessoa física de ter a conta turbinada, você tem uma melhora da rentabilidade para 115% do CDI, mas também limitado àqueles 100 mil reais de teto. E você tem também, como pessoa jurídica, uma condição de 115% de CDI. E para o investidor pessoa física, o cliente pessoa física, que for assinante do Meli+, você consegue chegar a 120% do CDI no seu cofrinho, também com os mesmos limites de até 100 mil reais por valor total investido. E também cada faixa vai ter uma sobreposição sobre a outra. Então, o que ultrapassar os 10 mil reais que você tiver nesse cofrinho de 120% do CDI, ele vai para a rentabilidade da faixa acima. Então, ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor, e isso até você chegar em 100% do CDI, conforme os valores da coluna de faixa turbinada. E aí, muita gente pergunta sobre o famoso cofrinho de 140 do CDI, que foi bastante divulgado nas mídias e que acabou sendo uma promoção válida por um período curto de tempo, do dia 3 do mês 3 até o dia 3 do mês 4, então um período de mais ou menos um mês, exclusivo para os assinantes do Meli+, e também com um limite de até 10 mil reais por CPF e também exigindo uma ativação manual do cliente no aplicativo. Depois do prazo, o rendimento voltou automaticamente a esse padrão máximo de 120% do CDI. Então esse é o exemplo mais concreto de como
como um produto pode oferecer condições temporárias agressivas sem qualquer garantia dessa recorrência da oferta da rentabilidade. E aqui mais um ponto de atenção para quem está acompanhando o vídeo, que é os R$ 1.000 de condição da conta turbinada não precisam ficar parados na conta, pode entrar e sair no mesmo mês, e o que vale é o total de entradas. Muita gente acha que precisa manter o saldo parado, mas não é assim. Outro ponto de muita atenção é que esse limite de 115%, 120% do CDI é sobre o saldo nos cofrinhos, não sobre o quanto você deposita por mês. Então, por exemplo, saldo de R$ 15.000 e você assina também o Meli Mais. Você vai ter R$ 10.000 rendendo 120% do CDI e os R$ 5.000 que ficam acima do limite de 10 mil rendem 100% do CDI. E aí outro ponto que vocês devem ter observado é que esse teto absoluto de R$ 100.000, ou seja, qualquer saldo acima desses R$ 100.000 somados, não geram rendimentos no cofrinho. Então, independente se você tem um perfil muito ativo na plataforma, assina o Meli Mais, tem a conta turbinada, para alguns patrimônios maiores, o cofrinho ele não é um produto mais adequado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tributação. O imposto de renda, ele incide sobre o cofrinho? E a resposta é sim. O cofrinho não tem a isenção da tributação sobre o lucro, ele vai incidir o imposto de renda sobre os rendimentos, de uma forma que fica retido na fonte pelo próprio Mercado Pago. Então, é bem parecido com aplicações de renda fixa como o CDB, que você recebe na sua conta só o valor líquido, e o rendimento que você vê no app, ele já é, inclusive, o valor com esse desconto considerado de imposto de renda. Então, a tributação sobre o lucro funciona de uma forma bem em conjunto com a renda fixa brasileira, começando em 22,5% sobre o lucro e indo até 15%, dependendo do prazo de aplicação, se for superior a 2 anos de aplicação. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a vantagem tributária que existe nesse produto. Algumas pessoas não comentam que é a isenção do IOF para esse perfil de cliente mais transacional. Essa regra ela é clara e é confirmada em todas as fontes do Mercado Pago, que é o cofrinho ele é isento de IOF desde o seu primeiro dia. Em CDBs tradicionais, para a gente ter uma ideia, resgatar antes de 30 dias pode custar até 96% do rendimento logo no primeiro dia. Depois, conforme o tempo vai passando até os 30 primeiros dias, essa alíquota vai reduzindo aos poucos, sendo que isso não existe no cofrinho. Ou seja, ele é um produto voltado muito para aquele cliente que ele tem um valor que a gente considera como transacional, né? Então, ele vai receber ali da plataforma que ele fez alguma venda, e aí daqui 10 dias ele quer pagar uma conta, quer fazer uma transferência bancária. Então, ele vale para um curto prazo como uma opção que chama bastante a atenção das pessoas. E aí, mais um ponto de atenção. A liquidez imediata é diferente do rendimento imediato. Então, o resgate, ele é considerado como D+0, ou seja, você recebe na hora, é uma liquidez imediata, mas o rendimento, ele só começa a ser gerado a partir do segundo dia útil do primeiro depósito. Ou seja, os 2 primeiros dias úteis não tem rendimento. Então, olha só, viu como não é tudo tão preto no branco? A gente está falando aqui de um produto que tem bastante apelo, só que o próprio Mercado Pago, em alguns lugares do site, ele chama de cashback, em outros lugares ele chama de rendimento de investimento. O blog deles diz uma coisa, o suporte fala com outro direcionamento, e aí você, no meio disso tudo, fica tentando decidir o que vai fazer com o seu dinheiro. E isso que a gente está comentando é só a parte da tributação de um produto, de uma empresa só, que é bastante conhecida no mercado. E é exatamente por isso que o acesso à informação muda tudo. E aproveitando, é por isso que a Finclass, que está completando agora 5 anos de aniversário, vai celebrar com um desconto de 50% no plano anual, saindo por R$ 39,95 por mês. Então, dentro da plataforma, você tem acesso a mais de 65 cursos com os melhores professores de finanças do Brasil e do mundo, carteiras recomendadas por analistas, lives exclusivas para vocês, inclusive, tirarem as dúvidas direto com os especialistas e uma comunidade fechada de investidores, tudo em um lugar só. E pelo link na descrição ou pelo QR Code aqui na tela, você garante uma condição especial. Então, voltando para o tema do vídeo, muita gente pergunta aqui se o cofrinho do Mercado Pago tem a cobertura do FGC. A resposta direta é não. Os cofrinhos, caixinhas deles, não têm essa cobertura do
FGC, porque o dinheiro ele é aplicado em títulos públicos federais e títulos públicos não têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é diferente de quem tem aplicações em CDB, por exemplo, inclusive CDBs que são emitidos pelo próprio Mercado Pago separadamente. Aí sim, esses CDBs têm uma cobertura do fundo. Então, Edu, o que você está dizendo para mim é que o meu dinheiro está desprotegido quando eu faço essa aplicação, quando eu uso a caixinha? E não exatamente. Por quê? Porque o Banco Central, ele exige pela resolução CMN 4656 de 2018 que o saldo dos clientes seja segregado do patrimônio da empresa e aplicado em títulos públicos no caso de instituição de pagamento, como é o Mercado Pago. Então, em caso de falência do Mercado Pago, os recursos eles não ficam misturados com o da empresa e aí a proteção para o cliente é maior justamente porque ele vai ter uma garantia de que tem realmente um título do Tesouro Nacional servindo como lastro dessa aplicação que o cliente fez. E aí um ponto importante que eu sempre gosto de destacar é que o cofrinho ele não é um produto de investimento. Essa frase inclusive está nos termos e condições oficiais do próprio Mercado Livre e na prática significa que o Mercado Pago pode alterar, pode suspender e pode encerrar o produto a qualquer momento sem algum aviso prévio, sem qualquer tipo de penalidade. Então, diferente de um CDB ou de um Tesouro Direto, onde as condições são contratadas e protegidas por lei desde o primeiro dia da aplicação. Então, chegamos nos finalmente. Esse produto, ele faz sentido para quem? E a resposta é para quem usa o Mercado Pago como uma conta principal de movimentação financeira. Então, essa isenção que a gente comentou do IOF faz justamente o saldo transacional render a cada dia útil sem a penalização para resgates rápidos e é onde o produto entrega mais valor. Tanto que a gente pode observar que as faixas de rentabilidade elas são bem interessantes para valores financeiros relativamente pequenos. A gente está falando aqui de R$10.000. Quando a gente pensa em investimentos de longo prazo, tanto em renda fixa como numa perspectiva de uma carteira completa com várias classes de ativos, você teria que ter uma alocação normalmente pensando, né, em um prazo bem longo, mais de 8, 10 anos, R$10.000 para você ter uma rentabilidade pós-fixada que seria mais interessante, é um valor financeiro relativamente pequeno. Então, por isso que essa conta, esse cofrinho, essa caixinha, funciona muito bem para esse perfil de cliente que está ali usando bastante o ecossistema do Mercado Livre e não quer ficar fazendo transferência. Pô, recebi hoje, vou pagar um boleto daqui uma semana, vou transferir para uma corretora, da corretora eu vou aplicar, depois de uma semana eu vou resgatar, vai ter IOF. Esse produto, a caixinha, ela é um produto que simplifica muito a vida do cliente do ecossistema. E aí, para quem não faz sentido, como a gente já comentou, para quem faz planejamento de médio e longo prazo, quem também quer evitar um produto sem garantia contratual de taxa e também de prazo, porque o cofrinho, como a gente pontuou bem no vídeo, não oferece essa previsibilidade que pra gente é necessária para que você tenha objetivos com horizonte definido e também que você consiga atingir com mais eficiência. E aí, pensando em pessoas com patrimônio acima de R$100.000, aquele teto absoluto sem rendimento elimina o interesse do produto para quem tem volumes muito maiores do que esse teto. Então, Tesouro Selic e CDBs, de preferência de liquidez diária, de instituições financeiras sólidas, valem muito mais a pena tendo essa perspectiva de investidor. E também, quem precisa do FGC, essa proteção específica, ela funciona muito bem para clientes que têm investimentos em CDBs de bancos sólidos e não para o caso do nosso cofrinho do PagBank. Então esse foi o vídeo sobre a caixinha, sobre o cofrinho do PagBank. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui, faz diferença para o nosso canal. Se inscreve também para não perder os próximos e manda aqui nos comentários se você usa o cofrinho do PagBank no seu dia a dia. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!